John Textor assinou o acordo de venda do Crystal Palace. Como isso impacta a Eagle Football, o Lyon e, claro, o Botafogo? Muita gente já mandou mensagem perguntando, pô, grava um conteúdo sobre isso, de que forma que isso pode impactar positiva e negativamente o Botafogo. Tem vários impactos, vários mesmo, inclusive pode impactar a próxima janela de transferência de uma forma muito clara. Eu vou trazer tudo no detalhe a partir de agora para você. Meu nome é Manuel Thiago, para quem não me conhece, já somos mais de 140 mil inscritos aqui no canal do Manel, coisa maravilhosa. Irmãos de camisa que seguem lado a lado todo dia nessa jornada de entender tudo que acontece no universo do Botafogo. E se você quer receber mais conteúdos como esse, larga o dedo no like, galera. Por quê? Porque assim você doutrina esse algoritmo a te distribuir esse conteúdo sempre que um novo vídeo for lançado. Aqui são 3 vídeos por dia, você não perde absolutamente nada. Vamos embora para o conteúdo? Olha que coisa maravilhosa. John Textor assina acordo para a venda do Crystal Palace. Empresários dos Estados Unidos e da Arábia Saudita apresentaram proposta de 1,1 bilhão de reais. Outro grupo de investimentos planeja investir na própria Eagle Football, que pode ficar com o clube inglês, e que pode ainda ficar com o clube inglês. Tem bastante informação aqui. Antes da gente enfrentar a matéria do Rodrigo Capello aqui no GE, eu vou ler 4 pontos que para mim são importantes, que eu até estava comentando num grupo aqui com o pessoal. Primeiro, eu não sei se é 1,1 bilhão. A matéria originalmente é do The Athletic, não do GE. E o The Athletic diz que uma primeira proposta de 185 milhões de dólares foi rejeitada por ser entendida muito baixa pelo John Textor. Só para recapitular, o John Textor comprou o Crystal Palace por 90 milhões de libras, ok? Deve ser alguma coisa ali em torno de 100 milhões, 110 milhões pela cotação, né, de dólares. E vendendo por 185, ele praticamente ia dobrar o seu 185 milhões de dólares, ele praticamente ia dobrar o seu capital. Mas ele não fez isso, ele que tem 45%, ele rejeitou. E aí esse grupo foi lá e aumentou a proposta. Para quanto que aumentou essa proposta? Eu não tenho certeza desse valor. E o The Athletic também não. O GE está botando 1,1. Vamos supor que o valor tenha sido aumentado para 200 milhões, de 185 para 200 milhões. Há uma cotação de 6,20, que é o que o dólar está batendo aí, dá 1,2 bi, não 1,1 bi. E 100 milhões fazem diferença. Então, eu não tenho certeza sobre esse valor. É uma apuração talvez do GE, mas não do The Athletic, legal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de impacto diretamente com o Botafogo é o seguinte. Aliás, Botafogo e Lyon, né? Se o John Textor fizer tudo isso dentro dessa janela, o que eu não acredito, mas se ele recebe esse dinheiro a jato para ontem, o que eu não acredito que vai acontecer, ele salva o Lyon das sanções lá na França, e isso pode impactar o Almada e o Luiz Henrique, que ficam desembaraçados para ir para lá. Lembrando que dia 10 o DNGC vai tomar uma decisão sobre isso. Então, tem aí muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas, caso não dê tempo para essa janela, certamente vai impactar a próxima janela. Tudo isso tende a ser resolvido ainda dentro desse primeiro trimestre. E a janela vai até o finalzinho de fevereiro. Então, ainda dá para ser dentro dessa janela. Esse dinheiro caindo na conta do americano, estamos falando aqui de potenciais 1,2 bilhão de reais, ele se capitaliza ainda mais para construir o centro de treinamentos, aquele estádio de 20 mil que ele diz que vai fazer, ou seja, tirar projetos de infraestrutura do papel, o que vai aumentar o valuation do Botafogo. Botafogo que valia X, passa a valer X mais alguma coisa, porque passa a ter novas infraestruturas que não se tinha na época da compra do clube. Isso, num poder de revenda, é muito importante, é muito impactante. Sem falar que o Botafogo, se for dentro dessa janela, essa transação ganha poder de fogo na janela, e se for na próxima janela, também o Botafogo vai estar turbinado financeiramente. Não só o Botafogo, mas os demais clubes da Eagle, beleza? E aí vamos falar sobre o clube inglês, que é essa joia da coroa que ele quer. Um clube na Premier League que é o destino final de todos os jogadores profissionais. Todo mundo quer ir para a Europa, mas hoje em dia, se não for Real Madrid e Barcelona, todo mundo quer estar na Premier League. Essa é que é a verdade, né?
Então, ele sendo capitalizado pela venda de 45% do Crystal Palace, ele vai ter mais poder de fogo, capital na mão, caixa, para poder comprar um clube na Inglaterra. Mas tem muito mais coisa. Olha aqui, ó. O The Athletic, para quem não conhece, é um portal que pertence ao grupo de notícias do The New York Times, ou seja, é um jornal americano de altíssima credibilidade, tá? Quem vai comprar esses 45% do Crystal Palace é um grupo dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Chegou a um acordo para a compra do clube da Premier League, no caso o Crystal Palace. Segundo a publicação, a proposta apresentada após a longa negociação foi de 185, dando exclusividade aos executivos envolvidos. Não foi isso que eu li lá no The Athletic, tá? Eu li que isso aqui foi rejeitado e depois o Textor acabou aceitando uma segunda. Vamos esperar ser oficial. Na verdade, nem importa agora se é 185 ou não. É algum valor que gira em torno de 200 milhões de dólares, tá bom? De qualquer forma, é bastante dinheiro. O financiamento do grupo vem de Mansur e Haider Sayed, 2 irmãos nascidos na Arábia Saudita, criados nos Estados Unidos e que lideram um fundo criado para comprar um clube de futebol. Caso os envolvidos cumpram as condições do acordo, estará sujeito à aprovação da Premier League. Isso é bastante importante. Não basta depositar o dinheiro na conta do John Textor e fazer uma relação unilateral, ou melhor, bilateral, entre esses investidores e o John Textor. Não. Diferente do Brasil, que não tem uma liga, não tem compliance, não tem governança, é uma zona, qualquer 777 vem aqui, bagunça uma grande marca como o Vasco e fica por isso mesmo, porque a CBF é uma palhaçada. Lá na Inglaterra tem a Premier League, tem uma liga com uma governança muito forte. Lá, por exemplo, a Premier League vetou a venda do Everton para a mesma 777. Né? Aqui no Brasil isso não existe. Percebeu a diferença? Então, o John Textor ainda vai ter que buscar essa aprovação lá na Premier League. Então, tem um caminho ainda para ser trilhado, tá bom? John Textor tem, no entanto, o Grupo Global de Investimentos Sports Bank, que planeja adquirir ações da Eagle Football para investir na empresa americana e, a partir daí, tomar o controle do Crystal Palace. O Sports Bank inicialmente desejava comprar apenas o clube e chegou a oferecer 1,5 bilhão, de acordo com o Daily Mail da Inglaterra. Tá vendo por que eu não confio naquele valor de 1,1 bilhão? Porque já existiram propostas no passado maiores do que aquele valor, percebe? Então, eu prefiro ver o valor oficial antes de emitir qualquer opinião. Seja 1,1, seja 1,5, o Textor está praticamente dobrando o capital. 1,5 certamente ele dobra o capital, uma excelente transação. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Neste caso, o Textor abriria a mão do controle do clube da Inglaterra, que passaria a ser gerido pelo grupo de investimentos que é liderado por Keith Harris. O Keith Harris, né? Banqueiro e ex-diretor do Everton. Os dois grupos estão em processo de comprovação de fundos. Em maio, o empresário dono da SAF do Botafogo explicou o motivo de buscar vender o Crystal Palace. Então vamos ouvir o John Textor, o que ele disse ao The Athletic em maio. Eu quero estar envolvido em um clube inglês que ganhe campeonatos no topo da liga. Isso requer assumir riscos que podem igualmente te levar para o caminho contrário. Não sei se essa estratégia necessariamente é a correta para o Palace. Deve haver outras pessoas um pouco mais pacientes do que eu. E talvez a impaciência não seja necessariamente boa para o Palace. Aqui, claramente, ele está alfinetando o Keith Harris, que é o dono lá mesmo, o cara que manda no Crystal Palace, dizendo que o Textor, ó, ele quer ver uma evolução no Palace mais rápida. E o pessoal lá no Palace, na verdade, o Palace todo ano briga para não cair e parece até que ninguém está nem aí para isso, né? Isso incomoda muito o John Textor. O John Textor é um cara vitorioso na vida dele, chegou no Botafogo atropelando todo mundo, já foi campeão de Libertadores, de brasileiro. O John Textor é a cara da vitória. E ficar num clube que briga para cair todos os anos, que ele quer investir e os caras não deixam, que ele quer administrar o futebol e os caras não deixam, ele não quer ficar lá nessas condições. Além disso, o Crystal Palace e a Eagle Holding, a Eagle Football Holding, controla a SAF do Botafogo, do Lyon e do Molenbeek.
O clube francês passa por uma situação financeira delicada. Está proibido de contratar na atual janela de transferências e é ameaçado por um rebaixamento da Ligue 1, caso não consiga melhorar sua situação econômica. Além da busca da venda do Crystal Palace, anunciada aqui no GE por 1,1 bilhão, ele pretende fazer um plano de recapitalização do grupo Eagle Futebol como um todo. E aí, a venda de 45% do Lyon é apenas uma parte desse plano. O plano é muito maior, como, por exemplo, colocar a Eagle Futebol na Bolsa de Valores de Nova York. Se você somar todos os valores desse mega plano de recapitalização da Eagle Futebol, John Textor arrecadaria no total 1,1 bilhão de reais, se ele for bem sucedido em todos esses planos, o que daria, pela cotação atual, algo em torno de 6,2, 6,3 bilhões de reais. E aí, definitivamente, ele resolve financeiramente o Lyon, compra tudo para todo mundo, estádio, CT, faz belos investimentos para o futuro e a roda gira muito bem. Então, esse é o aspecto principal do Botafogo hoje, a principal notícia do Botafogo hoje. Claro que você tem aí uma série de outras, como, por exemplo, essa daqui que acabou de sair e está quentinha. Nem ia falar nesse vídeo, mas vou trazer de bônus aqui para vocês. Botafogo encaminha a compra de Jair dos Santos por 14 milhões de euros, mais Tiquinho Soares. Para quem acompanha o canal do Manel, ainda ontem, o Fábio Sormani deu a informação que o Jair não era mais jogador do Santos, tá? Essa informação dada pelo GE. O Jair não seria mais jogador do Santos, sequer tinha ido treinar. E só que o Sormani parece que errou um detalhe. O Sormani disse que seriam 10 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares, mais o Lucas Alto. E o que o GE está trazendo é que são 14 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares. Vamos ver a notícia aqui? No fim das contas... Opa, tem notícia boa aqui também. No fim das contas, 14 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, mais a ida de Tiquinho Soares. Essa deve ser a negociação do Botafogo com o Santos pelo Jair, segundo o GE. Santos receberá 12 milhões fixos de euros, mais 2 milhões de euros em bônus, que acredita serem facilmente alcançáveis. Além disso, manterá 10% dos direitos econômicos e uma futura cláusula de revenda. Gostou da notícia? Não gostou? Já comenta aí embaixo nos comentários. Agora, tem uma outra aqui sinistra. Olha essa notícia, hein? Saiu há 1 hora atrás. Botafogo recusou proposta de 20 milhões de euros pelo Thiago Almada. A proposta veio do Atlético de Madrid. Olha isso, hein? O Botafogo chegou a ter na sua mesa uma proposta de 20 milhões de euros do Atlético de Madrid por Thiago Almada, mas a oferta foi recusada pelo John Textor, que preferiu a ida do meia argentino para o Lyon, clube da Eagle Futebol. O valor é menor, até mesmo do que o anunciado pela imprensa quando o Botafogo contratou Thiago Almada, já que o Botafogo contratou por 25 milhões de dólares. Pela cotação da época, 25 milhões de dólares, 137 milhões de reais. Pela cotação de hoje, 20 milhões de euros, 128 milhões de reais, cerca de 9 milhões a menos. Segundo a coluna Mercado da Bola, assinada por Bruno Andrade, jornalista Bruno Andrade, Textor tem feito avaliações supervalorizadas dos jogadores para possíveis negociações, o que tem incomodado empresários. Além disso, há pendências financeiras com agentes atletas que podem ser abatidas em eventuais propostas de outros clubes. Olha, na boa, eu não sei que avaliação é essa que o Bruno Andrade e o UOL fazem, mas raciocina comigo. Eu gasto 137 milhões para comprar um jogador. Esse jogador de 23 anos vem para o meu time, se torna titular camisa 10 da seleção argentina, vence uma Libertadores, vence um brasileiro, e tu quer que eu venda ele para o Atlético de Madrid por 9 milhões a menos do que eu paguei? O Bruno Andrade tá de sacanagem, né? Que avaliação supervalorizada é essa? Não tem avaliação supervalorizada nenhuma. Se o Textor pagou 25 milhões de dólares, hoje o Almada vale no mínimo 35 milhões de dólares. Essa operação deveria talvez até levar o dobro, 50 milhões de dólares. Essa é a
verdade. Essa aqui é a verdade. O Textor está certíssimo de segurar os seus jogadores e buscar uma máxima valorização. Os empresários, eles não estão preocupados com absolutamente nada. Os empresários, eles só querem saber botar dinheiro rápido no bolso. O John Textor, ele está olhando esportivamente para o grupo que ele tem, bem como pela máximo retorno que ele pode ter em cima dos investimentos dele. Eu, no lugar do John Textor, não venderia uma Almada por menos de 35 milhões de dólares. E o Luiz Henrique foi comprado por 20 milhões de euros, eu não venderia por menos do que 40 milhões de euros. Embora o André Rizek tenha dito que, no caso, o John Textor espera uma proposta de 60 milhões de euros. Cara, eu vou ficar de cara se isso realmente se concretizar. Vamos aguardar. Tem bastante coisa, os bastidores estão bastante movimentados. Ainda hoje, pela manhã, tinha saído uma notícia no Lance dizendo que o Tiquinho não tinha tomado a sua decisão e agora sai no GE na parte da tarde que o Tiquinho vai para o Santos. Quer dizer, continua nesse rame-rame de vai, não vai, já ir para cá, já... Joana Maranhão já deu o furo errado, né? Joana de Assis, Joana Maranhão nadadora, Joana de Assis deu o furo errado, né? Aí depois foi o Sormani, que até agora ninguém confirmou oficialmente a informação dele. E agora é o GE, que publica esse 14 mais Chiquinho sem o Walter. Pode ser que tenham dado o furo errado também. Beleza? Bom, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Larga o dedão no like para você receber mais conteúdos, mais vídeos como esse, beleza? Um grande abraço para vocês que